entrou tua imagem, claro, né? Aí eu quer que eu fique Tá. mais perto ou mais para trás? Tá bom aí. Tá bom aí. Vamos lá que Tá, nós vamos começar, tá, tá? tá bom. Eu peguei umas fotos. Bom, eu te mandei foto, né? Sim. Vamos lá então? Tá. Vamos. Olá, pessoal, tudo bem? Começamos aqui mais um Sonora Viagem, que vai ao ar todos os sábados, 22 horas, aqui pelo Tendência, e onde nós entrevistamos sempre pessoas que têm histórias para contar, gente que faz história na área da cultura, da informação e na no mundo das artes em geral, né? Hoje temos uma entrevistada muito especial. Minha amiga Dulce Helfer, fotógrafa, conhecidíssima em todo o estado, com muitos trabalhos interessantes, muitas exposições, livros e, claro, obviamente, fotos, né, que ela fez. Mas nós vamos falar hoje sobre um assunto que envolve muito da vida dela também, que eu vou dizer em seguida. Mas, Dulce, antes de mais nada, olá, tudo bem, Dulce? Tu tá recebendo bem aí a nossa imagem, nosso som? Tá tudo certo contigo? Vemos super bem, assim, dá para matar saudades, né? Tantos anos que a gente se conhece, né, Gilmar? Então tá. Dulce, presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Dulce, querida, muito bom ter você aqui. Hoje nós vamos falar sobre esse cara maravilhoso, né? Belchior, o grande Belchior, o cearense, que é um dos compositores, um dos músicos mais importantes da música popular brasileira, e que tu foste muito próxima dele, foste muito amiga do Bel, tiveste muitos momentos, né, com ele. E eu queria começar, né? Tu vai nos contar certamente algumas histórias bem bacanas que tu teve com ele, mas eu queria começar contigo que tu nos contasse o seguinte, basicamente. Depois nós vamos falar de muitas coisas boas, mas quando o Belchior morreu, ele estava na tua cidade, onde, né, Santa Cruz, onde ele estava com alguns amigos, né? E eu não sei se você conhecia esse pessoal com quem ele estava, e se você sabia que ele estava nesse momento lá, né? Tu sabia da situação toda, é claro, mas tu não sei se você sabia que ele estava em Santa Cruz nesse momento e que ele estava com esse pessoal. Então, por favor, comece nos contando um pouquinho disso, Dulce. Bom, seguinte, eu vou começar, inclusive, onde iniciou tudo, porque o Belchior conheceu Santa Cruz comigo em 1980, quando a gente se conheceu. Ele veio a Santa Cruz atrás de mim conhecer a cidade. Então, em 1980, ele veio pela primeira vez, né, quando me visitar. E eu morava aqui, claro. Depois eu fui para Zero Hora em 85 e a partir dali a gente começou a se encontrar muito em Porto Alegre, algumas vezes no Rio. Ele morava em São Paulo, eu em Porto, mas a gente se cruzou pelo Brasil afora, porque eu também viajava bastante. E antes, antes de ele ficar meio perdido por aí, eu não sabia que estava acontecendo tudo isso na vida dele, tipo assim, a ex-mulher processando, um ex-manager dele também processando. Então ele estava passando por uma série de problemas
ele estava com a Edna, essa mulher que ele estava há 2 anos, quando ele foi a Porto Alegre me pedir socorro, e eu não entendi na época, porque ele disse que queria largar tudo em São Paulo, inclusive a Edna, a mulher que ele estava. E eu não sabia que ele estava com a Edna. Eu perguntei, mas por quê? Aí ele falou, não, eu quero morar aqui, eu quero morar muito em Porto Alegre. E naquele dia que ele pediu para morar comigo, na minha casa, foi antes de ele se perder, ia todo o Rio Grande do Sul e Uruguai, e acabar morrendo aqui em Santa Cruz, onde eu estou, né? Ele, quando ele foi a Porto Alegre me pedir esse socorro, que eu não entendi, eu achei que ele estava sacaneando, uma mulher que estava 2 anos com ele, que era legal, que era uma coitada, que ele ia. Depois eu fiquei sabendo que aquela chutava o cachorro de um e matava o passarinho de outro, então não era isso que eu imaginava. Nesse dia que ele foi a Porto Alegre me pedir socorro, eu não entendi que ele estava com todas essas dificuldades, porque justamente no dia que a gente saiu para jantar junto e conversar sobre isso, a Rosane Marchetti, que é muito minha amiga, ela ligou perguntando se eu podia apresentar o Belchior para o marido dela, que era super fã, né? Que é super fã. E eu convidei o casal para jantar comigo e com o Bel. Então, ele não pôde falar isso durante toda a noite. Nós ficamos até 4h30 da manhã no Van Gogh, que é o último bar que fecha em Porto Alegre, é perto da minha casa, porque normalmente a gente ia no Copacabana, que era o restaurante que o Bel e eu a vida toda fomos, né? A vida toda não, mas nos últimos anos. Tinham outros bares que a gente ia primeiro, que já tinham fechado, né? Então a gente acabou indo sempre na Copacabana, porque tanto ele quanto eu não comemos carne vermelha. E no Copacabana tinha um salmão que ele adorava, eu também, e aquele vinho tinto de sempre, né? O vinho tinto que me acompanha até hoje. Eu sou louca por vinho. Bom, enfim, a gente sempre ia lá, mas como era muito tarde, eu falei, vamos no Van Gogh. E a Rosane e o marido dela nos pegaram e nos levaram para lá. E aí, a noite toda, a Rosane e eu falando sobre animais, sobre ONGs que a gente pertence, né, ajuda de animais, e o marido da Rosane falando com o Belchior. E se uma certa hora, já tarde da noite, o marido da Rosane perguntou: o que que você pretende fazer agora, Belchior? E o Bel virou para mim e falou: depende dela. E daí eu falei: como assim depende dela? E daí ele falou: depende de você, se eu venho para Porto Alegre e fico morando aqui. E na hora, já bem impulsiva, né, como eu sou, eu virei para ele e falei: claro que não, na minha casa você não pode morar, não tem jeito, não vai dar, porque chego de madrugada, trabalho em jornal até tarde, e você não vai saber o que ficar fazendo em Porto Alegre. E comecei a colocar uma série de problemas e o Bel ficou muito magoado. E eu só fui entender isso depois, quando deu toda aquela correria, o Belchior e Edna estão num shopping em Porto Alegre, e daqui a pouco o Belchior está no Uruguai, num hotel, não sei o quê, vai o Fantástico atrás, né? E depois ele fez toda essa indo de cidade em cidade e acabou em Santa Cruz, onde ele morreu, né? E Gilmar vê que coisa, né? Porque agora eu estou em Santa Cruz, mas na época eu vinha raramente. Vinha quando tinha alguma coisa, né? Aqui um evento, meus pais, aniversário, Natal, Páscoa. Mas meu pai baixou o hospital e eu vinha a Santa Cruz no sábado e no domingo, quando eu estava aqui em Santa Cruz, uma amiga minha, a Sandra Ritzel, que cuidou do Mário Quintana, inclusive, outro grande amigo, me ligou e disse: Dulce, tu sabe que o Belchior morreu aí, em Santa Cruz? E eu estava aqui na casa dos meus pais, que meu pai também faleceu, né? Agora, por isso que eu estou aqui, né?
E eu liguei, inclusive, para a polícia para saber onde é que estava o corpo, porque eu pensei, eu quero me despedir, pedir desculpas, porque eu não sabia que estava tudo tão complicado para ele e que essa mulher que ele queria largar acabou levando ele para o fundo do poço, como todos os amigos dele, músicos, depois me falaram, todos os amigos dele Sim, contra ele e ele os amigos. Então já por isso que São Paulo ele não estava mais conseguindo viver em sim, São Paulo porque tinha uma desarmonia total entre todo mundo que ele conhecia. E, sim. e Dulce, tu colocas duas. Eu queria assim esclarecer. Eu queria esclarecer duas coisas assim, tá? O que tu colocas é, nessa tua relação, né? Primeiro, eu não sabia que tu já conhecia o Belchior em 1980, que tu nem tinha ido a Porto Alegre ainda, mas vocês já se conheciam enfim, vocês já tinham uma relação legal, né? Mas eu não sabia disso. Eu achei que tu conheceu ele depois, né? Nas coberturas dos shows, né? Que ele vinha a Porto Alegre e que tu passou a conhecer ele ali. Eu pensei assim, também não sabia que você não sabia disso tudo que estava acontecendo com ele, né? Eu não sabia, nós não sabíamos, enfim, imagino que nem os Mar, teus Paraíba, amigos, os teus amigos mais próximos. Gilmar, Oi, deixa eu explicar que oi. eu não sei, ele não teve tempo de me contar tudo isso Eu porque entendi. eu levei a Rosane marido. Acontece que que só depois que se a gente tivesse tido tempo para que ele me contasse isso, seria diferente, teria mudado toda a história, eu teria deixado ele ficar na minha Com casa. certeza. Mas eu sei que ele Entendendo estava. agora como tu contas, entendendo agora como a forma como você está contando para nós, entendendo isso, sim, eu imagino que ele estava pedindo socorro e que você não tendo entendido naquele momento mudaria toda a história, né? Mudaria a história realmente. Talvez não E tivesse ele acontecido ficou com muito ele, né? E Gilmar, ele ficou muito magoado comigo. Foi assim, e eu só percebi isso depois, porque eu levei muito na brincadeira essa história. De dizer, não, na minha casa não, de jeito nenhum, eu chego tarde, você sabe? Eu levei na brincadeira, eu não levei como sendo uma coisa séria e dizendo de cara, claro que não. Com a Rosane Marchetti e o marido dela juntos. Falei, claro que, né? Aquele jeito, assim. E ele ficou muito magoado, porque eu não sabia o quanto ele estava num problema de decidir a vida dele, quão profundo era esse problema. Eu fui saber só depois, quando já era Sim. muito tarde, já não tinha mais como recuperar essa bobagem, né, que eu fiz, porque tudo poderia se resolver. Olha só, Gilmar, essa coisa de grana, de processo, ele poderia ter vendido o estúdio dele em São Paulo, ele poderia ter vendido os dois Sim. carros importados, ele poderia ter feito um show e pago num grande show o manager e a ex-mulher. Então, tudo teria solução, tudo se resolveria. Sim, Só que inclusive é o seguinte, né? A gente sabe, né, que a força da grana que ergue destrói coisas belas, né? Conforme Caetano canta em Sampa, é o grande problema sempre, né? E que essa questão que envolve problemas financeiros, né? O problema com acerto de pensão, né? Com os filhos dele, com a ex-mulher, é o que estava por trás desse problema todo. Mas a gente sabia também, nós fãs, jornalistas também sabíamos, isso que tu coloca agora. Só um pouquinho, quero concluir. Isso que tu coloca agora, só um pouquinho, deixa eu concluir. Que ele poderia ter tomado outro rumo, né? Poderia ter feito isso. Ele tem um patrimônio autoral de músicas, fazendo shows, ele poderia resolver essa questão da grana. Mas o Belchior não era um cara disso. O Belchior não era um músico, um compositor, um artista, né? Estava ligando para as questões financeiras, as questões materiais. Não era um cara materialista, né?
Então, eu acho Mas, que ele meio que se perdeu um pouco nisso tudo. E não, ficou refém disso. Eu queria te dizer que não foi só por causa de grana. O que o músico dele, que acompanhava ele e que eu me dava, eu falei com ele depois que o Bel morreu, ele está morando nos Estados Unidos, o Figueiredo, ele me disse, não, o Belchior estava muito... Na verdade, essa história de desarmonia que a Edna jogou os músicos contra ele, ninguém mais se entendia. Não foi só por causa de grana. Isso que eu quero te falar. Não vai pensar que foi só por causa do processo, que foi por causa de dinheiro. Não foi. Foi Sim, eu porque entendi. estava uma Entendi. todo mundo que estava convivendo com ele. E tanto assim que se fosse só de dinheiro, ele teria feito isso. Ele teria vendido as coisas. Mas por quê? Fora. Mas, Dulce, então por quê? Por quê? Por que que ele acabou, digamos assim... Claro, como eu disse, a gente conhece um pouco do Belchior, né? De como ele era um cara, né? Que não era um cara preso a questões financeiras e materiais, né? Ele é um outro sujeito, era um cara de outro mundo. E essas questões... Então eu queria te perguntar o seguinte, por que ele ficou preso e refém a essa pessoa, a esse casamento, a última mulher dele, a última companheira dele, a Edna, a quem se faz todas essas críticas de tê-lo aprisionado dessa maneira? Mas eu acabei de te falar isso. Ele foi me pedir socorro. Se eu tivesse aceitado, ele teria deixado a Edna, teria deixado tudo em São Paulo. Ele só queria ir embora de São Paulo. Ele não estava mais conseguindo conviver com aquela desarmonia total, com família, com filho, com ex-mulher, com músicos. Ele queria, inclusive, largar a Edna. Isso que... Aí, quando ele voltou, eu só não entendi. Sinceramente, a única coisa que eu me pergunto até hoje é por que ele procurou a mim para salvar ele daquela situação e não procurou algum Ele te amigo de amava, né, infância. Dulce? Ele te Não, amava, mas né, ele Dulce? também tinha amigos, ele tinha amigos de infância, ele tinha parceiros em tudo que é lugar e gente que ele conhecia desde criança, né? Desde adolescente. Ele poderia ter, já que eu não entendi, né? Que era um pedido de socorro, levei na brincadeira, assim, eu fiquei pensando, ele poderia ter pedido para outra pessoa, mas eu acho que ali, como ele já estava muito perdido em toda aquela, ele só queria ir embora de São Paulo. E certamente ela ficou com aquela coisa de, porque todas as pessoas que ele ficou nas casas aqui em Santa Cruz, e alguns eu conheço desde menina, assim, desde a adolescência, todos disseram que ela ficava dizendo, olha, a polícia vai vir, a polícia vai te prender. Ela ficava botando terror nele, todos os Metia o dias. terror a todo momento contra nele. Aqui teve uma pessoa que salvou ele. De todos os lugares que ele ficou, Gilmar, que foi para o Uruguai, foi para outras cidades do interior, foi para um sítio em Guaíba, aqui ficou um mês na casa de cada um, e muita gente se aproveitou disso agora. Tem gente que pegou, gravou ele escondido. Eu fiquei muito chateada, né, com pessoas daqui que fizeram isso, que botaram o celular escondido e gravaram ele. Teve um cara que ele ficou um mês num sítio, o cara só falava com ele finais de semana. O cara escreveu um livro e botou um QR Code com uma gravação escondida que ele fez do Bel. Então, que tipo de gente é essa que diz que está acolhendo, mas está depois se promovendo, né? Conhece um cara um mês, um fã que acolhe um cara um mês na sua casa e depois sai se promovendo. Então, eu fiquei muito chateada com muita gente. Mas aqui teve um salvador dele, que é o Júlio Schmidt. Eu fui na casa do Júlio, agora há pouco tempo que eu conheci,
Esse cara, assim, ele deu 4 anos guarida para o Belchior e para a Edna. Eles moraram na casa dele 1 ano e meio. Foi a pessoa que mais conviveu com o Bel. Ele poderia escrever um livro, porque ele pode contar nesse 1 ano e meio que viveram na casa dele, por quê? Porque o Belchior conversava muito com ele. E depois de 1 ano e meio, ele é separado, e tinha uma filha pequena que teria que voltar a morar com ele, uma coisa assim. Ele comprou uma mansão para o Bel e a Edna morarem. E lá eles ficaram quase 3 anos. O Júlio Schmidt, além de ter dado essa casa, que era uma casa com uma mansão, com piscina, comprou os móveis todos para cá, ele ainda dava 3.000 por mês para a Edna fazer compras. Então, esse cara, porque se não fosse ele, eu acho que o Bel teria morrido antes. É claro que ele estava desgostoso, ele estava infeliz. Gilmar, olha, 30 anos convivendo com o Bel. Eu sempre ia nos shows com ele, tanto no Rio quanto aqui em Porto Alegre, os arredores que eu fui junto. E ele saía outra pessoa de cima de um palco. Ele saía completamente assim, um menino. Quanta gente jovem, quanta meninada tinha no show, cantando junto. O momento dele mais feliz era em cima do palco, quando ele se sentia livre de tudo. Então, quando ele parou de fazer isso, quando ele parou de cantar e de se apresentar, eu já falei isso para outras pessoas, inclusive vai sair um documentário no final do ano contando toda essa trajetória dele pelo Rio Grande do Sul, essa viagem, né, essa em volta. E A eu falei a última mesma morada, a coisa, última viagem. mas foi aqui pertinho, né? Eu fui na casa. Sim, sim. E, Aham. inclusive, eu sentei no sofá que está na casa do Júlio Schmidt. Sem saber, eu sentei num sofá branquinho que estava assim no escritório do Júlio e ele falou nesse sofá que o Belchior morreu. E aí eu estava sentada Dulce, lá e daqui a pouco eu tive... Bom, sim, Dulce, enfim, assim, ó, eu só duas quero... coisas. Primeiro, yeah, duas coisas. Primeiro, sim, seria interessante saber, seria muito bom saber, você, não sei se tem essa informação, mas, primeiro, o fato de ele fazer a última viagem dele e morrer aí em Santa Cruz tem a ver contigo, claro, desde do tempo que vocês se conheceram, né, em 1980, como tu relataste no início. Certamente ele foi procurar outras pessoas e se tornou amigo de outras pessoas lá em Santa Cruz em função disso, né, em virtude disso também. Ele acabou indo para lá e acabou conhecendo outras pessoas de lá. E essa última viagem dele, o Belchior não era um cara doente. Ele morreu por quê? De desgosto? De depressão? O que aconteceu exatamente com ele? Gilmar, é isso que eu ia terminar antes de te falar, que para mim o Sim. Belchior foi passarinho que voou a vida toda e alguém bota dentro de uma gaiola. O passarinho Alguém para de prendeu numa cantar gaiola e... e parou de Sim. cantar, morreu. E ele teve um amigo aqui, de verdade, que é esse cara que eu te falei, é único, porque as outras pessoas, ele nunca mais, depois que ele saía da casa, ele nunca mais falava. Os outros, eles sabiam que era gente que estava ali acolhendo só por ele ser um músico conhecido, entendeu? Então, assim, eu O percebo Belchior, né? isso hoje em dia, Não é só um músico todos conhecido, era o Belchior. era o Belchior, por isso, mas era gente do interior que nunca teve um ídolo dentro de casa. E aí, a partir do Claro, claro, momento claro. que ele saía da casa, ele não voltava, ele não queria mais ver essas pessoas. Ele só ficou amigo do Júlio Schmidt. Esse cara é interessante falar, só que ele não gosta de dar Sim, entrevista. Infelizmente, sim, porque ele pode contar muita coisa, como ele me sim. contou, né? Mas, Imagina, quatro sim, anos. sintetizando,
sim, sintetizando essa questão, sim. Ele acabou morrendo de tristeza, de depressão, pelo aprisionamento que ele sofreu, né? Isso que essa parábola que faz do passarinho, né? Que é preso numa gaiola e que acaba, enfim, vendo a sua liberdade restrita, né? E o seu modo de vida e a sua história toda. Mas é difícil de entender, é difícil de compreender isso de um cara que era um cara como ele, né? Não um cara que tinha problemas com nada, né? Com drogas, enfim, com dependência de nada, né? Não era um cara depressivo, não era um cara, né? Era um artista maravilhoso e que não era doente, né? Não era doente e que morreu cedo, com 70 anos, morreu cedo. Ele cuidava tanto da saúde que, por exemplo, eu me lembro que ele tomava pílulas de alho diariamente para ficar com anticorpos, sabe? Então ele cuidava da saúde, não usava drogas, nada disso. Mas claro que ele estava muito infeliz. Isso é muito claro que alguma. E a gente não sabe o que aconteceu, porque a história está toda mal contada. Por exemplo, essa casa que o Júlio deu para eles viverem, que o Júlio pagava tudo, eles tinham um casal de vizinhos com criança que eles ficaram próximos. Eles iam jantar seguidamente na casa desses vizinhos. E quando o Bel morreu, a Edna não foi pedir socorro para esses vizinhos. Por que não? Se eles moravam do lado, o cara está tendo um ataque, por que ela não pediu? Por que só no outro dia de manhã ela foi ligar para uma outra pessoa que nem frequentava a casa deles, que por acaso é uma amiga minha, a Célia Zingler? A Célia não frequentava a casa deles. E a Edna, em vez de pedir socorro ou para o Júlio, que era a pessoa que convivia com eles há 4 anos, ou pedir para os vizinhos que tinham essa criança, ela ligou para uma pessoa que eles não tinham muito contato. Então, tem muita coisa ali estranha nessa morte. E eu até tenho um livro que quero lançar com essas fotos, porque eu tenho muitas, são centenas de fotos e cartas. Ó. Essa carta aqui, ó, não sei se dá para ver, isso aqui ele me mandou em 1980 de Paris. Ele me escreveu de Paris, né? Então, eu tenho cartas, bilhetes, presentes. Esse anel aqui que eu uso é o anel, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vamos ver. Sim, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Sim, você enviou, lindo. Presente do Belchior. Como ele olhou para o anel, ele lembrou de que a pedra era azul. E sempre que via coisas assim. Ele se apaixonou por ti porque você é uma pessoa apaixonante, né, Dulce? Ele se apaixonou por ti porque você, além de tudo, você é uma pessoa apaixonante. Mas assim, ó, deixa eu mostrar aqui algumas coisas que você nos enviou com todo carinho, né? Mostrar algumas fotos aqui tuas com o Belchior. Eu queria que o pessoal pudesse, então, colocar aí no ar, né? Aí, ó, as fotos da Dulce com o Belchior, coisa mais linda. Copacabana. Que dupla linda, né? Essa foto isso em Copacabana? Copacabana. No Copacabana. E quem tirou essa foto foi essa minha Ritzel, essa amiga minha que cuidava do Mário Quintana. A Lúcia Ritzel. Ela que cuidava do Mário Quintana. Sim. Sandra Ritzel. A Sandra Ritzel, isso. Olha essa só. Essa aí é em outro lugar, é lá no um evento que eu fui convidada a participar, ele tinha ido na Zero me buscar, ele ficava sentado lá dentro da fotografia esperando eu terminar meu horário. E eu tinha que ir lá no Teatro do SESI, porque eu era voluntária da Parceiros Voluntários. E aí eu falei, Bel, tu vai ter que ir comigo, porque eu preciso ir lá nesse evento da Parceiros Voluntários, e ele foi comigo. Então. Certo. Tem mais uma foto aí? Eu acho que tem mais uma foto, uma terceira foto aí. Ó. Essa aí é onde? Essa é mais...
Essa Oi? é em Porto Alegre, em 1980, quando a gente foi num. 1980. Ele foi dado para um churrasco. Eu acho até que estava o Raul Elvanger nesse. Eu me lembro que estava o Raul Elvanger e o Bel também não comia carne, nem eu. Então a gente foi lá e ficou comendo Sim. pãozinho com alho e salada, enquanto todo mundo comia churrasco. Isso é. Na Que linda época essa que eu foto fazia também. permanente, Gilmar, eu lembro que eu fazia permanente para o cabelo ficar crespão, né? Sim. Claro, claro, Infelizmente, tive. claro. Lembro muito bem. Tem uma carta aí que tu também nos enviou. Tem uma cópia de uma foto de uma carta, né, que ele escreveu para ti, uma das tantas cartas e cartões, né, que ele escreveu para ti e que a gente Gilmar, também tem aí. Vamos ver se a gente. deixa eu te falar, Oi. muitas cartas e bilhetes foram rasgadas por ex. Muita carta que ele me É mesmo, escreveu né? sumiram, destruídas. Olha aí, ó. É. Aí um bilhetinho, né? Um bilhete aí que estive aqui, enfim, não dá para ler direito, mas enfim, não vem ao caso, né? Ele A deixou noite o telefone toda. dele para te ligar para ele. E ele disse: eu estive É, aqui a noite toda, infelizmente não pude te ver. E ele termina dizendo: estarei sempre à tua espera, sempre te esperando. é verdade. É. Que maravilha, Dulce. Dulce, olha só. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. A Palo Seco é uma canção que é uma das primeiras canções que eu curti do Belchior, né? Tá lá no disco, lá, nos primeiros discos dele, acho que é no Alucinação até, que foi onde eu conheci Belchior, né? No Alucinação, que é o disco dele de 76, né? 1976, que fala, inclusive, né? E eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. É. É. Era a Assim, ó, música Dulce, dele. tem várias canções. É. Aí? Não, a música dele, Sim. cortada, tanto assim com o Emicida, o fez do Isso. carro-chefe do disco dele, a música do Bel, né? Foi o Paulo carro-chefe Seco, do né? disco do Exatamente. Emicida, né? Ano É, passado. é. Assim, ó, me conta mais algumas coisas, assim, interessantes. A gente, obviamente, só pode lamentar, né, tudo isso que aconteceu com o Belchior, né? Porque ele é um dos grandes, né, dos maiores nomes da música brasileira, deixou uma obra maravilhosa, né, linda, mas tu foste uma parceira aí, uma pessoa, uma mulher que pôde, né, viver tão de perto com ele, uma história muito linda, né, e que pode nos contar e está nos revelando coisas importantes, né. Por que é que o Belchior, Dulce, por que é que o Belchior, sabendo disso tudo, não deu um pontapé na B dessa Edna, né? Por que ele não conseguiu se libertar dessa prisão, Dulce? É difícil entender isso, sabe? Para mim não é difícil, porque quando ele foi a Porto Alegre naquela vez me pedir socorro, eu não sabia, ele já estava perdido, ele não sabia qual caminho tomar, ele só queria ir embora de São Paulo. Ele não queria ver os amigos, ele não queria ver Edna, ele queria sair fora daquela, de tudo que oprimia ele. E quando a Edna começou a apavorar ele, que a polícia, que ele ia ser preso e não sei o quê, e foram embora, aí entrou numa roda viva, Gilmar. Depois que tu entra nisso, o próprio destino foi se encarregando de levar para tudo que é lado e não tinha como voltar. Como é que tu volta de uma viagem dessas? Aí já não tem mais volta. Aí tu já está naquela. E ele, eu tenho certeza que devia estar com uma super depressão, até porque muita gente diz que viu ele chorando várias vezes sozinho.
e inclusive o Júlio Schmidt, que é o que mais conviveu com ele, né, o que salvou ele, tornou pelo menos a vida dele melhor nos últimos 4 anos, o Júlio disse que viu ele várias vezes chorando. Então, só que cada pessoa tem um jeito de manifestar, né? Ele não tinha mais, ele estava, de certa forma, ele era uma pessoa sempre muito orgulhosa, porque ele nunca ficou devendo um centavo para ninguém. Ele era o cara que pagava as contas tudo certinho. E, de repente, acontecer tudo isso, os carros ficaram em garagens e outro no aeroporto com uma dívida enorme, e aluguel do estúdio se acumulando e processo. Então, como que ele ia sair daquilo? Daí, depois que ele foi embora, já era tarde demais. Então, por isso que hoje eu digo que eu me arrependo muito não ter socorrido no momento certo, porque ele não teria passado por toda essa via crucis. Isso é uma via crucis que ele passou, né? Até morrer. E essa morte, para mim, está muito mal explicada. Esses detalhes de não pedir socorro para o vizinho ou para quem era próximo do Bel, né? Isso me incomoda, assim, alguma coisa está mal explicada nisso aí. Enfim, né? Ele estava traduzindo a Divina essa Comédia, né? Isso, ele estava vivendo a Divina Comédia, né? Ele Que ele é o escreveu, né? inferno de Dante. E Ele viveu o é, inferno de Dante pessoalmente, né? é, ele acabou enredado, né? Enredado nessa história maluca, né? Porque acontece muito, né? Acontece muito nesse nosso mundo distópico, né? E também muitas coisas que a gente não consegue compreender. Você às vezes acaba enredado num determinado sistema, já no meio, você não consegue mais escapar, tu não tem mais forças, tu acaba desiludido e aí acaba perdendo forças, né? Agora me diz uma coisa, você tem participado de várias entrevistas, aí tem dado entrevistas para muita gente, o pessoal está fazendo bastante, está fazendo filmes, documentários, enfim, sobre todos esses últimos tempos, esses últimos dias do Belchior, né? Qual é digamos assim, qual é a preocupação maior que o pessoal busca levantar? O que eles estão querendo contar e relatar esses últimos períodos? Estão querendo decifrar um pouco todo esse mistério, tudo que isso aconteceu. O que o pessoal tem buscado esclarecer contigo? O pessoal que tem te entrevistado, tem buscado, estão fazendo documentários, fazendo filmes. Bom, eu até te passei, né, o contato, o nome do. Eu acho que o documentário mais sério vai ser lançado, que é esse que acompanhou toda a Via Crucis do Bel, né? Nessas cidades todas, e eles vieram aqui. É um documentário que a Urca Filmes está fazendo e que parece que vai virar também uma série. Parece que era para ser só um documentário, mas vai virar série. E esse sim eu acho que é interessante, porque os outros vão resgatar coisas que a gente já sabe, memórias antigas que a gente já viu. Já tem, só eu aqui tenho 4 livros sobre Belchior, e sei de mais 2 pessoas que estão escrevendo. E eu gostaria de lançar um álbum, porque as fotos que eu tenho ninguém tem. E essas fotos vão se Com perder se certeza eu morro, será um né? E álbum eu vou muito morrer. bem-vindo, com certeza. Tu deve ter momentos e São fotos maravilhosas. Gilmar, que vão ficar perdidas, não? Então, assim, Sim, até tem sim, um sim, amigo sim. meu que está escaneando negativos do Bel, o Jorge, né, fotógrafo amigo meu. Ele está escaneando porque eu tenho um vasto material e cada vez eu vou descobrindo mais coisas. O Bel é assim que nem o Mário Quintana, cada vez que eu descubro mais uma coisa, mais uma coisa. Mas esses documentários que estão rolando aí, eu não tenho muita curiosidade, porque tudo eu já li, tudo já está nos livros.
o documentário que vai ser lançado no final do ano, da Urca Filmes, esse sim vai contar e vai as pessoas, contar essa história com as pessoas que conviveram e principalmente a história do Júlio, né? Porque para mim o Júlio sim conviveu 4 anos, né? Deu guarida para o Bel durante os últimos 4 anos de vida. Esse tem história para contar. Então agora é esperar final do ano para ver. Dulce, olha só. Olha só, Dulce. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe falar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Ai, meu Deus do céu, que linda canção, né? Que coisa maravilhosa. Entre tantas, né, que o Belchior fez, e essa aqui é... Hã? Eu só queria te dizer que, apesar dessa música ter ficado conhecida com Elis Regina, e me irrita quando eu vejo programas de TV dizendo assim, olha a música da Elis Regina, velha roupa não, colorida. isso é normal. Isso não é. Isso acontece em geral, Dulce. Isso acontece muito. Acontece muito nas rádios. Nas rádios o pessoal dá o crédito para o intérprete e não para o autor. Gilmar, eu só quero terminar essa para dizer que não tinha ninguém que cantasse tão bem as músicas do Belchior como o próprio Belchior. É ele que sabe cantar as músicas. Não mais. Claro, eu nunca mais ouvi o autor interpretando ele bem. Eu não acho que os outros cantem bem. Mas bom, aí tem uma discussão. Não, aí nós vamos ter que fazer uma discussão outro dia, num encontro que a gente puder ter, porque a Elis é insuperável, né? Convenhamos. Claro, a Elis transformou num grande sucesso essas duas músicas dele. Mas tu não concorda. Tu não concorda. Não concordo. Ela tá bem. Mas tu tem direito de não concordar. Eu sou chata. Tu tem direito de não concordar. Agora, Dulce, nós estamos indo para o final. Eu queria saber o seguinte. Assim, você, além dessa história toda tua, né, da tua profissão, né, tem essa história pessoal da tua convivência com gente linda, importante, como foi o caso do Mário Quintana, né? Hoje nós estamos falando do Belchior, que é um caso único, né? A tua relação com o Belchior, uma coisa linda que vai virar um dia, vai virar um filme isso aí. Tu também tem feito muitas outras coisas, né? Tu é uma múltipla, uma fotógrafa que tem múltiplas atividades. Agora, recentemente, tu inclusive estava lançando, na semana anterior, a semana passada, uma exposição do Luiz Fernando Veríssimo, de fotos tuas do Luiz Fernando Veríssimo, que foi um cara também de quem tu desfrutou uma amizade, uma intimidade muito grande, né? O grande Luiz Fernando Veríssimo, e que tu também fez uma exposição e também tem feito outros trabalhos, livros e tal. Eu estou com exposição e o Veríssimo... Exatamente, continua, a exposição está em aberto. Sim. No espaço Anis Dias 166, também de quase 40 anos de convivência com a família Veríssimo, com o Luiz Fernando, que eu adoro, sou fãzoca da obra dele como pessoa, e da Lúcia, porque a Lúcia Helena, mulher do Luiz Fernando, eu acho que o Luiz Fernando não seria quem ele é, o grande autor, o grande músico de jazz que ele era, desenhista, né? Porque agora ele não está tocando, por isso que eu falei mas ele continua o grande escritor e continua essa grande nosso pessoa. Grande escritor, né? Sim, e tá só agora se curando, né? Fez 80 anos há pouco tempo, né? 80 anos e cuidado pela família, que é a coisa mais
apaixonada, eu amo algumas a dificuldades. família, os filhos, a Lúcia. Então, para mim, eu estou fazendo uma homenagem para o Luiz Fernando, com fotos, das Sim, centenas de fotos que tenho dele, nas duas galerias do Espaço Anis Dias 166, que era o antigo IAB, né? sim. Que Tá lá, maravilha. vai ficar até Que bom. bem. O pessoal quisesse olhar a exposição da Dulce, continua lá no Espaço Anis Dias, né? Ainda está aberto. Foi inaugurada recentemente, né? E é uma das facetas da Dulce, né? As fotografias como fotógrafa que ela registrou e que só ela tem, né? Só ela fez da intimidade do Luiz Fernando Veríssimo, né? Assim como ela fez inúmeras fotos, né? E viveu muito próximo, conviveu muito próximo do Belchior e também do Mário Quintana, que nós já abordamos numa entrevista anterior, junto com o Gelson Oliveira, da vida, da intimidade, da relação que a Dulce teve com o Mário Quintana, que foi nosso grande poeta e que também era um homem que adorava, idolatrava a Dulce. Por isso que eu tenho a maior honra de ser amigo da Dulce, ter conseguido conviver com ela um bom tempo, né? Mas, Dulce, querida, nós estamos indo para o final. Eu queria só te pedir, assim, no final, tem mais alguma coisinha, alguma história, alguma informação interessante que tu possa nos dizer aí, para finalizar, sobre a questão do Belchior? Não, eu tenho histórias, né? Algumas que eu não posso contar, porque ele gostava muito de contar histórias de artistas que ele convivia, muito engraçadas. Então, ele me contou coisas do Caetano Veloso, por exemplo, que eu não tenho essa liberdade de contar, né? Mas Claro. eu lembro de muita coisa, assim, porque ele era muito engraçado, né? Ele era assim, um cara Ele era um cara engraçado, né? Interessante saber disso, que ele era um cara engraçado. engraçado e principalmente ele tinha uma elegância com as pessoas na maneira de Um cara tratar que eu não refinadíssimo, né? tenho. Um cara refinadíssimo, elegante. Eu dizia, E Bel, muito como é que culto, né? E- eu vi pessoas sacanearem ele durante show, assim, que alguma coisa com grana, e que se fosse eu dizia, Bel, eu chutaria o balde, entendeu? Eu ia lá e ia dizer, olha, tu tá me sacaneando, e o Bel não, sempre aquela não pessoa, era do. estou cheio de cachorro aqui, velhinho, para ele não estranho. E aí ele sempre aquela pessoa elegante que tratava mesmo quem sacaneava ele de maneira elegante, Um que cavalheiro. eu não vou É, pegar isso. Então, o Bel e o Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, são pessoas mais evoluídas que a maioria, inclusive que eu, né? Porque com certeza. conseguem ser elegantes até com quem sacaneia eles, né? E, enfim, também talvez por isso que ele ficou, né? Perdido, assim, por não ter essa defesa, sabe? Que a gente tem, essa autodefesa, né? Então, talvez por isso que ele tenha morrido mesmo. Dulce, é isso mesmo. Querida, obrigado, Dulce, pela tua participação. Obrigado por aceitar conversar com a gente aqui. Né? Certamente tem muitas histórias ainda, mas estou bem satisfeito com esse resumo que a gente conseguiu fazer e com essa possibilidade, né, de conversar contigo, que enriqueceu muito o nosso programa hoje, que foi um especial, então, Belchior, nosso grande Belchior, que já partiu, infelizmente, mas que deixou uma obra maravilhosa e deixou também muitas coisas ainda para serem contadas, né, e para serem reveladas de parte da Dulce e de outras pessoas que conseguiram conviver na intimidade dele. Dulce, beijão para ti, obrigado. E ao nosso público, né, aos nossos espectadores, telespectadores aqui do programa Sonora Viagem, uma grande honra tê-los mais uma vez e até um próximo programa. Tchau. Tchau, Dulce. Tchau.